Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma aula do Aprova Mais Enem dos Concursos, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Você pode observar nossas apostilas aqui no QR Code disponibilizado na tela ou no link na descrição desse vídeo, tudo bem? A nossa aula ainda é a respeito de noções de direito e vamos trabalhar aqui duas noções que são extremamente importantes para o entendimento da administração pública, ok? Inicialmente, é importante observar que o regime jurídico administrativo ele vai decorrer principalmente da nossa Constituição. Isso porque não existe um código de direito administrativo, ou seja, não existe um conjunto de leis afirmado por um códice, por um código próprio, como acontece em outros ramos do direito, como o Código Penal, o Código Civil. Nós vamos ter, então, leis esparsas e essas leis esparsas seguem o fundamento constitucional, certo? Então, a Constituição vai ser de extrema importância para o entendimento do regime jurídico administrativo, perfeito? Ou seja, é importante que a gente observe que na Constituição estarão os princípios mais importantes do direito administrativo e eles podem ser expressos, ou seja, escritos, à vista, literais ou implícitos, ou seja, não escritos, decorrentes da interpretação que advém da jurisprudência. Portanto, eles podem ser expressos ou implícitos, escritos ou não escritos, mas mesmo assim, eles são vinculativos. Tanto os expressos quanto os implícitos têm força obrigatória e devem ser seguidos por toda a administração pública. Perfeito? Ok. O professor Eli Lopes Meireles, ele apontava as chamadas duas pedras de toque da administração pública. Eu falo duas pedras de toque porque pode aparecer assim na sua prova, mas nada mais é, duas pedras de toque nada mais são do que dois princípios basilares, os dois princípios mais importantes do direito administrativo. O primeiro deles é a supremacia do interesse público e o segundo é a indisponibilidade do interesse público. Iniciando aqui pela indisponibilidade do interesse público, a gente tem que entender que o interesse público ele pode ser dividido em primário e secundário, beleza? O interesse público primário é o interesse da coletividade, é o interesse do povo, é o interesse da população. Já entendemos aqui em outras aulas o que seria o povo e vocês já sabem que é o conjunto de cidadãos de um Estado. Então, portanto, interessa primariamente ao Estado o interesse do povo, o interesse daqueles para quem o Estado serve, perfeito? Portanto, o interesse público é indisponível e primariamente ele serve ao povo. Mas também temos o interesse público secundário. O interesse público secundário é o interesse da máquina administrativa. Por exemplo, a necessidade da construção de um prédio para funcionamento da prefeitura. Isso é o interesse público secundário. Ele é importante, é claro, mas ele não está acima dos interesses da coletividade. Essa é a compreensão que vai seguir, vai nortear, por exemplo, uma lei orçamentária anual, vai nortear aquilo os princípios pelos quais o Estado atua, o Estado busca a sua atuação, perfeito? São as necessidades da máquina estatal, o interesse público secundário. Princípios basilares, como eu já tinha apontado para vocês, temos a supremacia do interesse público. O interesse público é supremo justamente porque resguarda ali os interesses que são adversos do interesse individual, do interesse particular. São o interesse de uma coletividade, primeiramente. Além disso, também são interesses da máquina estatal. Por isso, a administração pública tem prerrogativas que o interesse particular não tem. A administração pública tem prerrogativas que o indivíduo ele não terá, porque o indivíduo versus a coletividade, aí nesse sentido, nós observaremos justamente o interesse da coletividade se sobrepujando nas relações do Estado com o particular, beleza? Portanto, a gente vai observar também a indisponibilidade do interesse público. Mas antes de iniciarmos, é importante também dar outro exemplo a respeito da supremacia. Por exemplo, o Estado ele sempre vai ter duplicado os seus prazos, vai sempre ter ali um prazo em dobro quando se tratar de questões jurisdicionais. Se o Estado estiver sendo demandado, ele vai ter o dobro de tempo para responder, diferente do particular. Isso auxilia as funções estatais, beleza?
a indisponibilidade do interesse público é a impossibilidade de um administrador agir como se a coisa pública fosse sua, como se a coisa pública fosse de interesse particular individual de alguém, perfeito? Então, portanto, quando se fala de interesse público indisponível, é a impossibilidade de agir de acordo com a sua vontade. Ao particular, há uma liberdade profunda de agir de acordo com a sua própria vontade, a não ser que haja lei que o impeça de agir, como está descrito no artigo 5º, inciso 2º da nossa Constituição. O particular tem uma liberdade vasta, pode agir de acordo com a sua vontade, só não pode contradizer a lei, só não pode contraditar a lei. Já o administrador público não pode agir dessa maneira, ele deve agir de acordo com o interesse público. A vontade do administrador nunca deve se sobrepujar à vontade, aliás, a vontade não, a lei nunca deve se sobrepujar aquilo que está descrito em lei, beleza? A supremacia do interesse público sobre o interesse privado, esse é um exemplo, a gente já conversou a respeito, por exemplo, do prazo em dobro, mas temos a desapropriação descrita no artigo 5º, inciso 24 da nossa Constituição. A desapropriação, ela pode ocorrer justamente porque existe uma supremacia do interesse da coletividade, do interesse público sobre o interesse particular. Obviamente que o particular não será desapropriado, não perderá sua propriedade privada sem que haja antes prévia e justa indenização, como já conversamos em outras aulas. No entanto, percebemos que, sim, existe aí uma supremacia do interesse público. Ao particular, o que interessa é conservar a sua propriedade, mas como é interessante é o interesse público, por motivos de, por exemplo, reforma agrária, ou mesmo por motivos de interesse social, retirar aquela propriedade do particular, é necessário que haja uma justa e prévia indenização. Mas o interesse da coletividade se sobrepujou, sim, ao interesse particular. Também podemos ver aqui a autotutela em negrito, tendo em vista que, quando se fala em interesse público, na supremacia do interesse público, a administração pode revogar os seus atos, anular os seus atos, sem que haja necessidade, por exemplo, de uma decisão judicial que determine isso. Essa autotutela, portanto, a possibilidade de voltar atrás, aspas, né, de revogar um ato, de anular um ato, é uma possibilidade que cabe à administração pública. É, sim, uma demonstração da supremacia do interesse público. Perfeito? Sobre a indisponibilidade, podemos observar aqui na súmula 599, 599 do STJ, o princípio da insignificância sendo inaplicável aos crimes contra a administração pública. Bom, quando se estuda um pouquinho de direito penal, a gente consegue observar que existem alguns crimes em que pode ser aplicado o princípio da insignificância, como é o caso dos crimes famélicos, ou seja, uma pessoa furta um pão, ali não há nem grave ameaça, nem violência. A pessoa que furtou um pão por fome, por exemplo, ela não pode, ali, é necessário que se aplique o princípio da insignificância daquele furto, tendo em vista que o dano causado é ínfimo diante de uma possível pena. Já nos crimes contra a administração pública, não é possível aplicar o princípio da insignificância, por mais que, por exemplo, tenha se cometido um pequeno furto contra a administração pública, não é possível que haja aplicabilidade desse princípio, perfeito? Isso é porque o interesse público ele é indisponível, jamais pode se dobrar à vontade do interesse particular. Bom, agora começaremos a tratar a respeito de alguns princípios que são expressos na Constituição. Falamos aqui das duas pedras de toque, de dois princípios que, na verdade, são implícitos, que é a supremacia e a indisponibilidade do interesse público, e que servem como uma interpretação básica, basilar. Temos que saber esses princípios para tratar inicialmente da administração pública, perfeito? Mas agora vamos tratar de princípios expressos ali no artigo 37 da nossa Constituição. Eu recomendo a leitura completa do artigo 37, perfeito? Porque ele cai muito em provas de maneira literal. Portanto, não só aqui o caput, não só a cabeça, como eu já expliquei para vocês, não só ali o início do artigo, é importante a leitura, mas ele por completo, todos os seus incisos, têm que ser lidos, beleza? Temos ali no caput, já na cabeça, já no início do artigo 37, 5 princípios que são
básicos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso porque é sempre recorrente aí em cursos que vocês vão observar ao longo dos seus estudos, o famoso LIMP, né? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Todos esses princípios expressos, eles têm força obrigatória, vinculativa. Toda a administração pública deve observá-los, perfeito? Vamos então iniciar pela legalidade esse estudo. A legalidade, mas é importante, só dando uma pequena pausa antes de iniciarmos a legalidade, é importante que vocês saibam que esses não são os únicos princípios expressos da administração pública. Esses são os princípios expressos na Constituição, no artigo 37, certo? E são cabíveis à administração pública e estão descritos ali. Mas, se alguma questão vier perguntar se eles são os únicos princípios expressos do direito administrativo, isso não é real. Temos muitos princípios expressos na legislação infraconstitucional. Então, nas leis, existem outros princípios expressos, mas esses são os princípios expressos da Constituição, no artigo 37, ok? Legalidade é o primeiro dos princípios expressos. Trabalhamos um pouco a ideia de legalidade ali para o particular, quando conversamos sobre princípios fundamentais, direitos fundamentais. Mas a legalidade para o particular é uma legalidade muito diferente da legalidade para a administração pública. Como eu conversava ainda há pouco, a legalidade para o particular, ela é uma não contradição. Ou seja, a mim, a vocês, aos particulares, é necessário que nós sigamos as leis até certo ponto. Naquilo que a lei não orienta, nós somos livres. Por exemplo, se você quiser gastar todo o seu salário da maneira que lhe convier, ou seja, da maneira que você tiver vontade, fique, portanto, com sua liberdade, pois não há legalidade alguma, não há ilegalidade alguma na sua conduta. Ao particular, é lícito usar o seu dinheiro, usar o seu erário da maneira que é conveniente, ou seja, que lhe é conveniente, ou seja, há uma liberdade grande na sua atuação. Ao particular, só é necessário que não se contradiga, que ele não entre em contradição com aquilo que a lei determina, certo? Não podemos fazer aquilo que é ilegal, aquilo que está determinado em lei, deve ser seguido. No entanto, para a administração pública não é bem assim. Naquilo que a lei omite, naquilo que a lei não trabalha, naquilo que a lei não trata, o administrador público não pode agir, certo? O administrador público só pode agir de acordo com a lei. Então, se há omissão, o administrador público não pode agir, entendem? Portanto, existem dois princípios da legalidade. Existe a legalidade, o princípio da não contradição na legalidade e o princípio da submissão na legalidade, perfeito? Ao particular, devemos seguir o princípio da não contradição. Para a administração pública, deve-se seguir o princípio da submissão. Portanto, o administrador público ele não pode escolher usar todo o orçamento público da maneira que lhe convier, diferentemente do particular. Por quê? Porque existem leis que trabalham o orçamento público, que determinam os mínimos constitucionais, por exemplo, para a saúde e para a educação. Portanto, o administrador público ele não tem uma livre escolha de como seguir na sua atuação administrativa, perfeito? Bom, o Estado é pessoa jurídica submissa à legislação e, por isso, ele não segue o princípio de não contradição à lei. Isso é o particular. Ao administrador público, a administração deve seguir o princípio da subordinação à lei, o princípio da submissão à lei. Ele é absolutamente subordinado, submisso. Naquilo que a lei não trata, naquilo que a lei se omite, o administrador público não deve agir, ok? Exceções à legalidade. Existem exceções à legalidade, como é o caso das medidas provisórias. A medida provisória é uma medida que cabe ao chefe do Poder Executivo e ela só pode ser usada, no entanto, em caso de relevância e urgência, segundo o artigo 62 da nossa Constituição. No entanto, a partir do momento que a medida provisória ela é promulgada, ela deve ser imediatamente enviada ao Congresso, certo? Por exemplo, o Congresso Nacional, ou então, em caso de medida provisória estadual, a Assembleia, certo? É necessário que se observe o prazo de 60 dias, que pode ser prorrogado, mas ela só vai ainda ter força de lei após a aprovação no Congresso, perfeito? A medida provisória é uma exceção à legalidade, porque, em regra,
a lei deve passar por um processo legislativo comum. O estado de defesa também é uma exceção à legalidade, certo? O estado de defesa, descrito no artigo 136 da nossa Constituição, ele trata, por exemplo, da suspensão de alguns direitos fundamentais, como é o caso do direito de reunião e sigilo de comunicação, certo? Por haver aí uma suspensão de direitos fundamentais, nós podemos ver que é uma exceção à legalidade. Os direitos fundamentais estão descritos na Constituição e, portanto, é uma medida excepcional, é um estado de exceção constitucional, descrito na Constituição, beleza? Bom, o estado de sítio também é uma terceira exceção à legalidade e nós podemos observá-lo no artigo 137 da nossa Constituição. Também trata a respeito de suspensão de direitos fundamentais. Nesse caso, suspensão do direito fundamental à liberdade, de locomoção, o direito de ir e vir e permanecer. Tá? Já está permitido, essa exceção à legalidade já é permitida desde a promulgação da nossa Constituição em 5 de outubro de 88. Essas exceções, no entanto, elas não podem ser arbitrárias, elas devem seguir os ritos já descritos na nossa Constituição. Perfeito? Segundo princípio, o princípio da impessoalidade, também descrito no artigo 37, um princípio expresso. Impessoalidade é a ideia de um tratamento igual pelo Estado. O Estado não pode nem tratar com discriminações, nem com privilégios particulares, e sim deve agir de maneira o mais abstrata e geral possível. Então, a maneira do Estado tratar o particular é de maneira abstrata e geral, sem que haja discriminações nem privilégios. Portanto, não pode haver ali uma abertura para as vontades pessoais do administrador público, perfeito? Não é lícito buscar interesses próprios na administração pública e, por isso, a administração deve agir de maneira impessoal, abstrata e genérica. Ok? Exemplos de impessoalidade, licitações, todos podem concorrer a licitações nos termos da Lei 14.133. Essa é a ideia, perfeito? Contanto que sigam os requisitos já descritos no edital. Concurso público também é um outro exemplo da impessoalidade. O princípio do concurso público, ele deve ser seguido em toda a administração, certo? É óbvio que é possível que hajam seletivos, mas o princípio do concurso público, ele deve ali buscar as atividades que são fins. Deve ser estabelecido por lei e edital quais são as regras para cada concurso público em cada uma das leis orgânicas que guiam as carreiras públicas, perfeito? Vamos às questões. Em sua essência, refere-se à obrigação do Estado de agir de forma imparcial perante terceiros, sem favorecer, sem prejudicar pessoas específicas, mas sempre visando o benefício da comunidade ou de um amplo grupo de cidadãos. Que princípio será esse? Em que, em sua essência, se refere à obrigação de agir perante terceiros de maneira igual, de maneira que não haja ali nenhum prejuízo, nenhum favorecimento. O período anterior faz alusão ao princípio do direito administrativo chamado de publicidade. Será que é a letra A? Nós vamos tratar de publicidade na nossa próxima aula. Então, fiquem atentos. Não é o princípio da publicidade. O princípio da publicidade trata do direito à informação, certo? Letra B, moralidade. A moralidade administrativa é uma moralidade estrita. Por mais que se relacione com esse princípio, não é a letra B que você deve marcar, mas sim a letra C. O princípio da impessoalidade é que estabelece essa forma de atuação ampla, genérica, impessoal e, portanto, sem favorecimentos, sem prejuízos a terceiros, a particulares, certo? Não pode ser o princípio descrito na letra D, que é o princípio da autoexecutoriedade, ou seja, o princípio em que não há necessidade de impulso de terceiro para que a atuação da administração pública ocorra. Pessoal, eu espero que vocês tenham observado aqui os dois princípios que trabalhamos, da legalidade e da impessoalidade, com afinco. Também, vocês podem aprofundar seus estudos aqui nas nossas apostilas que estão no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, e eu espero que vocês tenham bons estudos. Até mais!